Olá, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia, e eu sempre cumprindo aquelas promessas que eu faço. Vocês já viram que eu estou até mais relaxado aqui numa poltrona gostosa, né? Sentindo assim, ó, os ares do gás encanado. E eu estou ensinando a você em todos os programas, todo dia eu digo, não é mais gás natural que se chama, é gás encanado. Mas é esse gás encanado espetacular, que vai mudando gradativamente a vida dessas pessoas. Então, assim, uma vez por mês, eu vou fazer o programa na Algás Conforto, na loja da Algás, que tem aqui no Passeio Estela Maris, e que eu venho convidando vocês a virem conhecer. Venham conhecer. Mas para conhecer para quê? Eu digo, venha conhecer para você ver as aplicações do gás encanado. Por exemplo, atrás de mim, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um ofurô. Olha aqui, ó. Tem água aqui dentro. Isso é um ofurô movido a gás encanado. Ali atrás tem uma máquina de secar prato, gás encanado. Nós temos, obviamente, a parte de gastronomia, de fogão, etc., que você já conhece. Olha, micro-ondas, forno, tudo gás encanado. E vai ser colocado um gerador nessa loja para toda a iluminação e toda a parte de energia funcionar a partir do gás encanado no gerador. Então, vocês passem por aqui, conheçam, vejam como é que funciona, peçam informações por aí e você vai lá. Mas hoje, eu vou fazer um programa sobre economia. Agora, é óbvio que quando eu penso em programa sobre economia, eu sempre consulto meu amigo Arnaldo Cavalcante, que por coincidência é o presidente da Algás. Ele não está aqui hoje como presidente da Algás. Ele está aqui como economista, como professor, etc, etc, etc. Porque vocês já viram que nós já fizemos vários programas que não tem nada a ver com a Algás, apenas utilizando o espaço que me dá uma enorme honra, um enorme prazer. Meu caro Arnaldo Cavalcante, como vai você? Tudo bem, bom dia. Meu caro economista Arnaldo Cavalcante, como vai você? Tudo bem, amigo Geraldo. Bom dia, boa tarde, boa noite, os telespectadores. Na realidade, o convite que você nos formulou foi muito honroso para trazer uma parte significativa da nossa universidade, professores que têm todo um trabalho de estudiosos na economia brasileira e economia alagoana. Está aqui o nosso professor Luiz Antônio Cabral, com trabalhos, inclusive... Ouvidor da UFAL e ex-presidente do Conselho de Economia. É um monte de Exatamente. Diretor da nossa... Eu quero dizer que todos aqui já passaram pelo bate-papo, pelo almoçando, por tudo. E venho aqui com uma boa vivência em estudos recentes da economia alagoana, na gestão de planos de governo. O nosso colega Reinaldo Rubens, a gente chegou junto. Luiz já estava lá recebendo. Ele sabe que eu sou um admirador dele. Tem uma vasta atuação aqui no Estado e contribuição também na área de governo, quando já contribuiu nas discussões sobre o APL, assessorou o SEBRAE, na implementação e na consolidação desses programas. O nosso Francisco Rosário, que já foi aluno da gente, mas um talento que Alagoas tem hoje, uma referência em economia industrial. Com certeza. E uma pessoa focada no desenvolvimento de Alagoas e do Brasil. Então, a gente até conversava um pouquinho antes. Eu já sou reserva desse time. A gente já conversava um pouquinho antes e já viu logo que o Rosário está altamente íntimo do problema empresarial, que é um grande problema hoje dentro do Brasil. Vamos começar por ele? Francisco Rosário, como vai você, meu amigo? Que bom recebê-lo. Obrigado, mais uma vez. Olá, telespectador. Bom, economia, Economia que nosso professor também, Beluso, lá da Unicamp, fala que é a ciência triste. Mas eu considero... Que é a ciência triste? Mas eu considero não a ciência triste, mas a ciência que nos permite ver o mundo como ele realmente é. Desmascara alguns mitos, porque na verdade a gente toma decisões baseado em sacrifícios ou benefícios. Sem dúvida. E quando você começa a tomar decisão baseada nisso, é economia. Ok. Mas na hora em que você... e aí eu queria perguntar, a economia moderna, ela não se permite
começar a fazer uma variação, sair um pouco dos números e juntar criatividade, marketing e números para que a economia seja mais dinâmica? Na verdade, a gente tem várias abordagens de economia, né? A questão dos números porque o número ele permite para a gente quantificar e visualizar e tomar uma decisão de forma um pouco mais acertada. Perfeito. Mas, só para você ter ideia, hoje você tem uma fronteira da economia, inclusive com o Prêmio Nobel nessa área de economia, que a gente chama de economia comportamental, que ela trabalha com neurociência, psicologia, né? Biologia evolutiva e economia. Sem dúvida. Né? A economia, mas a economia da tomada de decisão. Né? Quer dizer, por que usar o gás natural? Se você for colocar isso simplesmente porque é bom, ninguém usa. Claro. Mas no momento em que a conta de energia está mais cara no bolso do consumidor e você tem uma facilidade de infraestrutura e de custo de conexão mais barato e o preço do metro cúbico menor por conta do aumento de escala, aí você cria um incentivo... Principalmente nos horários de pico, né? Exatamente. Cria um incentivo para o consumidor pelo usar o gás natural. Então, por mais que você diga antes, não, é bom, você tem que economizar tal, se efetivamente não houver um ambiente de incentivo para o consumidor ou para qualquer pessoa, em qualquer aspecto da vida, ela não vai tomar decisão. Muito bem. Então, essa é a economia comportamental. Agora, quando você encontra uma situação como a que vive o país atualmente, e depois eu quero fazer uma pergunta que vale para todos, eu já faço, a que vale para todos, que a crise econômica foi gerada pela crise política ou a crise política foi gerada pela crise econômica? Veja bem, quando a gente está falando de economia, a gente está falando também de expectativas. Certo? Você toma decisão baseado no que você acha que você vai encontrar ou baseado nas reações que você sempre tomava antes e achava que vai funcionar hoje. Perfeito. Né? Só que quando você tem mudança de ambiente, nem sempre a decisão que você tomou lá atrás vai dar certo hoje, né? Okay. Então, apesar das expectativas de todo mundo em relação aos ajustes que a gente está vivendo hoje, quer dizer, você faz um ajuste imaginando que ele vá cumprir uma série de resultados e com um tempo depois você tenha um outro mundo mais confortável, né? Infelizmente tem variável aí que nem todo mundo domina, né? E economia não tem bola de cristal, nenhum economista tem bola de cristal. Com certeza. E isso termina impactando em toda essa questão e vai aprofundar a política, porque a economia também é política. Ok, então deixa eu fazer uma pergunta a você, porque eu não posso deixar de fazer. Antigamente a gente dizia assim, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Eu já diria que hoje de economista e louco todo mundo tem um pouco. Todo mundo é economista nesse país, ou não é? Você tem que tomar decisões tem que tomar cuidado. Fazer com que o seu salário chegue até o final do mês. E aí nesse momento você termina sendo economista, quer queira, quer não. Mas eu não quero chegar a esse ponto não, porque eu estou me referindo ao problema até institucional como um todo do Brasil, onde todo mundo opina sobre a economia daqui, achando que é um expert, e não é. Primeiro que a comunicação está bem mais fácil, né? Então, por isso você permite que todo mundo tenha acesso à informação. Outra questão é que a gente vem vivendo desde o ano passado, com a questão das eleições e tal, um debate. E, Geraldo, me permita, isso não é ruim, porque a gente encontra pessoas que há 5 anos atrás não debatia política, né, dentro da sociedade, e hoje debate. Se viesado ou não, aí é outra questão que a gente vai ter que educar o povo para poder ler um pouco mais e entender melhor. Com certeza. Mas o debate da política, que antes era árido e para poucos, hoje já é, né, uma coisa mais difundida. E isso é positivo. Isso, muito bom. Sem dúvida alguma. Muito bom, porque força muita gente a dizer efetivamente para que veio. É verdade. É verdade. Certo? Tanto bom como ruim. Claro. Né? E força um entendimento melhor da população, da sociedade como um todo. Sim. Porque quando você toma uma decisão de política em Brasília, você está tomando também uma decisão de mexer no bolso da população como um todo. Claro. E isso é uma bola de neve. Claro. Certo? Então, por isso que a gente fala, a economia também é política, porque as decisões que a gente toma, né, tanto do ponto de vista particular, nossa casa, como em Brasília,
ele vai afetar alguém. Muito bem, mas aí eu te pergunto e passo logo também para o nosso amigo Luiz Antônio Cabral, porque eu perguntei no início se a crise econômica foi gerada pela crise política ou vice-versa. Na hora em que você coloca essa coisa, nós chegamos à conclusão de que elas andam para e passo? Juntas, sempre. Meu caro Luiz Antônio Cabral, que prazer enorme recebê-lo aqui. O prazer é nosso. Quero agradecer, Geraldo, o convite, a você e ao nosso companheiro Arnaldo, que é uma... Eu confesso a você que o produtor do programa foi ele. Pois é. Não fui eu. O Arnaldo é um anfitrião duplo hoje aqui. Não é? E uma pessoa com uma experiência larga em economia. Quero agradecer o convite, é uma satisfação estar aqui. Eu agregaria isso, além da crise econômica e política, nós vivemos uma crise institucional. Nós vivemos uma crise de confiança do Brasil. Né? Questão de credibilidade. Exatamente. Né? E isso tem causado uma certa, eu diria, instabilidade. Nós estamos vendo aí que a governabilidade do país está afetada, independente de posição política partidária. Estamos avaliando aqui do ponto de vista técnico, do ponto de vista institucional, né, enquanto economistas, enquanto cidadãos. Né? E essa crise institucional, juntamente com a econômica e política, está fazendo com que o país passe por esse momento difícil, mas a gente tem que ter, não podemos perder a esperança, porque às vezes do fundo do poço é onde se saem novas alternativas, não é? E tentar tirar da crise uma oportunidade. Uma maneira de forçar, né? Uma oportunidade para que o país repense todas as suas estratégias, né? E isso passa também por um maior conhecimento da população, como o Chico começou a colocar. Todos se avoram de falar sobre a economia, mas alguns falam sem conhecimento de causa. Exatamente. Né? Pelo que o blog tal, porque o órgão de comunicação tal ou qual está induzindo a população a pensar de uma maneira sem mostrar todos os lados. Então eu acho isso uma questão complicada, e aí a minha mensagem para a população é que não ouça só uma opinião, procure se inteirar dos vários pontos de vista para que cada um tenha a sua visão da crise. Até dentre os economistas, ouça todos, da maneira que puder. Entre os economistas, políticos, representantes... Faça como eu, almoçando com a notícia, que traz 4. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, é interessante que a gente ouça o contraponto para tirar nossas posições. Agora, o fundamental é que o país tente encontrar um caminho para a gente sair da crise, né? Então, hoje você procura no país instituições, nomes, e você tem poucas alternativas. Ainda bem que nós temos algumas instituições. Nós temos várias instituições respeitadas que podem alavancar o país. Se você hoje perguntar à população quais as instituições de maior respeito, né, e que eu considero também, você tem o quê, por exemplo? A Polícia Federal, instituição respeitosa, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, porque estão no topo e tentando dar credibilidade, o maior controle, não é, a fiscalização no gasto público, no bom uso do dinheiro público. Mas existem outras instituições extremamente importantes e que contribuem. Não é? E a sociedade começa a entender isso. Exatamente. Isso é muito importante. Isso. Mas deixa eu perguntar, porque aí depois eu queria fazer o seguinte: a partir da hora em que eu conversar com o nosso quarto convidado, que é o Reinaldo Rubem, que me dá um prazer enorme de estar aqui, a partir daí vamos fazer debate. Um entra na conversa do outro, um provoca, para a discussão, entra e tal. Que bom é isso, o debate. Reinaldo Rubem, você é ponto ou contraponto? O Luiz Antônio Cabral disse, como vai você? Boa tarde, meu querido. Olha, veja mesmo, primeiro eu gostaria também de agradecer, eu acho que é uma oportunidade muito interessante participar de um papo legal desse. O Luiz colocou um ponto que eu acho fundamental, que é o papel que tem hoje os meios de comunicação de esclarecer a população, não é? Porque a gente está vivendo um momento muito delicado, não é? E realmente, quanto mais informações a população tem acesso, geral, melhor é a percepção que ela tem do quadro. Né? Não tenha dúvida. Olha, veja mesmo,
eu não sou de ponto nem contraponto. Eu, na realidade, a minha posição é uma posição muito clara. A gente está vivendo uma situação que, historicamente, toda vez que combina essas duas crises, as consequências são bastante dolorosas para a população. Por quê? Como bem colocou o Chico e o Luiz, não dá para dissociar muito a economia de política. Não. Porque as decisões dos agentes econômicos afetam interesses, não é? Então, qual é o quadro que nós temos hoje muito claramente? Nós temos, no início desse ano, foi feita uma aposta que hoje está claro que realmente não funcionou. E qual foi a aposta? A aposta, e do meu ponto de vista até usando uma certa simplificação da realidade, que é aquela história de vamos fazer o dever de casa, como se em economia as saídas fossem uma coisa simplesmente, já tem um scriptzinho, você lá e faz o dever e dá tudo certo, foi que se, na realidade, o governo fizesse um ajuste forte nas suas contas, o que significa dizer cortar gasto, aumentar impostos, se ele fizesse um alinhamento de preço relativo, que se traduziu em quê? Tarifaço, aumento da energia, aumento da água, aumento dos transportes, desvalorização cambial, e se ele utilizasse a taxa de juros para fazer com que a inflação caísse, a combinação de todas essas variáveis iria levar, a partir de um determinado momento, a economia a retomar o processo de crescimento. Sem dúvida. E aumentar um aspecto que foi bastante ressaltado, tanto pelo Chico como pelo Luiz, o nível de confiabilidade das famílias, das empresas, dos bancos. Apesar de terem que cortar na carne também. Exatamente. A sociedade também tem que cortar na carne, exatamente, se isso for feito com seriedade. Perfeito. Agora acontece, Geraldo, que isso só funciona quando a economia ela não está debilitada. Muito bem. E aí foi a... Aí eu quero que você conte o que você me contou antes aqui. A história da... a história do paciente. Do paciente. Então, o que eu estava lhe dizendo é que isso lembra um pouco aquela história de um paciente que chega numa situação, né, de um organismo bastante fragilizado, e o médico, né, adota um procedimento que é dar uma dosagem forte de um remédio para tentar levantá-lo. Isso. A coisa não funciona, o paciente vai para a UTI, o médico diz, bem, o problema não foi meu, o remédio era correto, agora só que o paciente estava num quadro pior do que eu esperava, né? Então, o que acontece? É o que aconteceu no início desse ano. Foi adotado um procedimento do ponto de vista econômico que jogou a economia num processo de recessão. Então, e mais grave, recessão não só nesse ano, já existem indicadores que mostram que no próximo ano provavelmente com certeza vamos ter recessão. E a principal razão que foi colocada para fazer esse ajuste, né, foi que a gente correria o risco de perder o grau de investimento, que é aquela nota que o Brasil tem, exatamente, que garante a que está na beirinha, Só que acontece o seguinte, para você conseguir manter o grau de investimento, você tem que fazer uma... Desculpa, para você conseguir manter o grau de investimento, você tem que, na realidade, cumprir as metas fiscais. Perfeito. O que significa cumprir a meta fiscal? Significa você poder gerar um superávit nas suas contas, tirando juros, que lhe permita você diminuir a relação dívida-PIB. Só que isso depende muito de quê? Da arrecadação. A arrecadação depende de quê? Do nível de atividade econômica. Certeza. Como a política derrubou o nível de atividade econômica, derrubou a arrecadação, você não consegue gerar o superávit. E fica aquele negócio de pegar o bicho corre e correr o bicho pega. Qual é o risco esse ano? A gente ter déficit primário, claro, déficit nominal primário. E aí é o tal negócio, o que é que as agências de risco estão dizendo? Olha, a economia está muito fragilizada, tem que voltar a crescer. Mas a ideia não era que fazendo um ajuste, não é, iria dar tudo certo? O que é que, na minha opinião, rapidamente, o que é que não foi levado em consideração? Em 2003, quando foi feito esse ajuste, a economia mundial estava crescendo e a China crescia 12% ao ano. Agora, não só a economia mundial não conseguiu recuperar o nível de crescimento que tinha antes da crise de 2008, como a China está crescendo a 7% e corre o risco de baixar mais ainda. Então, a gente está numa situação que isso, por sua vez, num governo que está politicamente fragilizado, aumenta o quê? O nível de incerteza das famílias, das empresas, dos bancos, porque não há uma luz muito clara no final. Qual foi a jogada da China quando ela desvalorizou o seu próprio dinheiro? Olha, a jogada, foi bom você ter colocado isso, porque
essa desvalorização da China, não só a ideia é aumentar as exportações chinesas, Perfeito. mas mais do que aumentar as exportações chinesas, teve um efeito de sinalização negativo do ponto de vista do mercado internacional, que foi o seguinte: se a China está desvalorizando a moeda dela, e a China sempre foi muito cautelosa em desvalorizar, é porque a desaceleração econômica da China é maior do que se pensa. E se ela é maior do que se pensa, então isso pode reforçar ou pode comprometer a retomada da economia global. Muito bem. Porque a China vai... Com grandes reflexos para nós. Reflete péssimos para nós. Péssimos reflexos Então, para nós. Agora começa o debate. Todo mundo em cima disso agora. É complicado. Vamos lá, quem quiser entrar, entra sem pedir licença, por Geraldo, favor. eu queria entrar nesse debate também fazendo uma análise. E eu queria fazer uma mistura aqui, tanto analisando a crise, não só sob o aspecto da ortodoxia, mas também pela das pessoas a minha, heterodoxia. Primeiro, na visão ortodoxa, eu concordo e comungo com o Reinaldo e o Luiz quando coloca que o que a gente tentou produzir, o que ocorreu com o Brasil. A gente vinha dentro de um estado onde tinha uma certa presença. Em 79 ou 99, 2000, o Brasil deu sinais de esgotamento do modelo e foi implantado no Brasil, né, com a grande sinalização em 2003, a sinalização de que a economia brasileira ia ser salva pela ortodoxia a partir de um tripé, que eram a concepção das metas fiscais e inflacionárias e o sistema de câmbio flutuante, né? Obviamente, como o Reinaldo colocou, o ambiente macroeconômico e a economia mundial favoreceu muito a gente obter resultados importantes. Tanto que, em 2008, né, o presidente Lula, o governo, ele muda já um pouco essa sinalização, tanto quando ele chega em 2004, ele mantém esse programa, se estende no seu primeiro governo e já no segundo ano de governo ele começa a mudar essa perspectiva. Segundo mandato, essa perspectiva, quando ele começa a segurar o câmbio, né, inclusive conter a administração dos preços, né, os preços administráveis. A inflação, ela tem duas componentes, os preços livres e os preços administráveis. Perfeito. O que a gente assiste, se você abre um pouco essas séries, né, hoje a participação dos preços livres, são os preços definidos pelo mercado, pesa no bolo, né, em quase 75%, ficando os 25% a participação dos preços administráveis. E o que a gente observa durante o segundo governo Lula na realidade, uma evolução, ou seja, a inflação brasileira tinha muito mais como reflexo os preços livres, ou seja, crescendo na faixa de 6%, 7%, e os preços administráveis o governo conseguiu segurar, aumentando algo em torno de 3%. E por que fazia isso? No meu ponto de vista, tinha uma certa necessidade do governo fazer e continuar fazendo um programa de distribuição de renda nesse país. Quando ele entra, principalmente nos preços administráveis, ele entra com subsídios importantes na área de energia, o fortalecimento dessas 36 mil famílias que entraram, ou pelo menos saíram da linha de miséria. Então, entrou-se com um programa... Só um parênteses, saíram da linha de miséria 36 milhões, é isso? Milhões de famílias. Muito bem. Que estão no iminente perigo de voltar à condição antiga, ou não? Não. Obviamente já está dando esses sinais, mas
a sinalização foi um pouco em cima disso, tanto que segurou o preço de energia, incentivo à linha branca, a desoneração de preços, justamente isso foram ações verdadeiras ou ações falsas para manter um segmento que apareceu de repente por conta disso? Não, na realidade isso é concreto. Não, todo mundo entra. Interrompe mesmo. Eu só queria concluir que na era Lula, as famílias, essas famílias que estão em exclusão, eles tiveram um crescimento na sua renda, algo em torno de 11% ao ano, é o que o Reinaldo colocava, os números da China. Perfeito. Obviamente em cima de uma fraca renda. Então foi possível e isso se constata. Ok, vamos lá. Olha, veja mesmo, eu acho que o Arnaldo realmente pontuou muito bem uma série de aspectos. Agora, o que eu acho que é fundamental hoje é a gente separar o que é um problema que tem a ver com uma conjuntura mais recente e alguns problemas estruturais. O que é que eu quero chamar a atenção com isso? O Brasil adotou uma estratégia, certo? Isso vem desde os anos, segunda metade dos anos 90 e continua nos anos de 2000, que é usar a taxa de câmbio como sendo um instrumento para combater a inflação. Ok. Certo? Perfeito. E aí o que é que acontece? Isso gerou uma distorção enorme, porque todos os estímulos que eram dados de demanda, dentro dessa política de distribuição de renda que o Arnaldo fez referência, eles terminavam sendo canalizados para o setor externo, o que a economia se chama vazamento. E isso foi o quê? Comprometendo uma situação estrutural que já era difícil para a indústria, em termos de competitividade, foi aumentando, debilitando a indústria. Isso não apareceu muito nesse período de 2004 a 2008, porque como o mundo estava crescendo e a gente tinha a valorização de commodities, a economia brasileira estava crescendo, enfim. Então esses problemas ficaram... É aquela história do rio... Deixa no banho-maria. Você vê tudo calmo no rio, quando ele baixa você encontra um bocado de esqueletos. Perfeito. Então, a gente está vendo hoje os esqueletos que estavam na estrutura. Agora, esse tripé, ele apresenta algumas dificuldades, eu acho, importantes. Primeiro, ele parte do pressuposto, o Arnaldo colocou muito bem a questão dos preços livres e dos preços monitorados ou administrados. Okay. Só que dentro de preço livre, você tem o que sofre a maior influência de demanda, são os preços dos serviços. Alimentos tem a ver, sofre influência de seca, que não adianta você aumentar a taxa de juros, que não resolve. Você tem desvalorização cambial, que também afeta preço. É um país continental. Exatamente. Então, o que é que está o problema hoje? Você utiliza um único instrumento, que é juros, para tentar derrubar uma inflação, onde uma parte considerável dela não é de demanda e sim de choque. Então, fica uma pergunta para o segundo bloco, onde você começa, que eu tenho aqui ao meu amigo Francisco Rosário. Começa para que eu vá aos comerciais, mas fica uma pergunta seguinte: o país já foi um país altamente monetarista, esquecia da produtividade. Ele hoje continua monetarista com essas ações, por exemplo, de manipulação de câmbio, etc. E é esse um problema ou não é um problema? Não sei, só no segundo bloco é que vocês vão saber, porque eu também não sei, ok? Mas nesse intervalo, eu quero pedir a você que assista no intervalo comercial aquele grande lançamento da Teto e da Rava, que é um lançamento imobiliário em Riacho Doce, chama-se Riacho Doce Beach Residence, e que vale a pena você conhecer, porque são 303 apartamentos, todos voltados para o mar. Serve para solteiro, para casal sem filhos, para idosos, para você só quer ir fazer veraneio no fim de semana, serve para investimento, e esse é um bom investimento. E imóvel, ele pode ter uma quedinha numa crise como essa, daqui a pouco ele volta e está lá. Esse é difícil perder, muito difícil perder. Lembrar que uma vez por mês a gente está fazendo um programa aqui na Algás, enquanto ela deixar, porque a gente invadiu a casa e disse, um lugarzinho gostoso para fazer uma discussão e você vir conhecer tudo que o gás encanado pode fazer por você e pela sua família. Muito bem. Eu peguei o meu carro e levei numa loja que tem ali perto eu recomendo a vocês, ali perto do Palato, 2 lojas depois do Palato em direção a Santo Eduardo. Chama-se Ecoprime. Limpa e lava o seu carro, que quando sai parece que saiu da fábrica, e gasta meio litro de água. Meio litro de água. Agora, é espetacular, sensacional mesmo. E com um detalhe curioso,
Você não precisa estar lavando o carro todo dia, não. Ele bota tudo para fora, joga a poeira para fora, ele repele a água, ele repele um monte de coisas. Vale a pena vocês conhecerem a Ecoprime. Isabel Pinheiro, né? 20 anos do buffet da Isabel Pinheiro, comemorando ainda, porque tem que comemorar, vamos para os 21, que é a maioridade absoluta. Não é, Isabel? E como vamos? A Bodega do Sertão e o Filé do Zezé. Os dois se confundem com o bate-papo. Uma semana eu faço bate-papo do Filé do Zezé, que é espetacular. Só o filé deles tem 32 anos, eu não sei como é que nos estragou. 32 anos, uma beleza, uma maravilha de filé. E a Bodega do Sertão, que eu digo sempre, você entrou ali, você está no sertão. Voltamos já.